boa comunicação é algo valioso e que precisa ser diariamente trabalhado. Nesse vídeo, vamos considerar pontos importantes levantados num dos capítulos do Manual de Operação Ferroviária. Bem, o que é comunicação? Comunicação é um processo de troca de informações usado para influenciar o comportamento dos outros. Por exemplo, 1, 2, 3 e já, morto! Vivo! Morto! Vivo! Morto! Vivo! Morto! isso é uma brincadeira, mas a má comunicação numa operação ferroviária pode realmente significar a diferença entre vivo ou morto. Isso acontece pois a eficiência da comunicação pode ser avaliada pela semelhança do que foi emitido ao que foi entendido pelo receptor. Por isso, somos orientados a seguir regras específicas. Vamos falar dela mais tarde. A primeira coisa a entender é a influência dos elementos da comunicação. Temos o emissor, aquele que diz algo, o receptor, aquele com quem o emissor se comunica, a mensagem, que é a informação que o emissor transmite, o canal, que pode ser oral, escrito, eletrônico e que conduz a mensagem ao receptor, a linguagem, que serve para representar o pensamento, ideias, sentimentos por meio de um sistema organizado de códigos. Até aí, tudo bem. O grande problema é que temos dois fatores complicadores. O primeiro deles é filtros. Todos nós filtramos as informações que recebemos. Isso é um mecanismo natural e até necessário para a nossa sobrevivência. Imagine captar toda a quantidade de informação que somos bombardeados diariamente. Nós as filtramos. Cada um corre o risco de receber e interpretar a informação à sua maneira. Por isso, cuidado pelo pleno entendimento das mensagens que recebemos. O segundo fator é o ruído. São obstáculos que ocorrem no canal de informação. Barulho ambiente, mensagem muito longa, preocupações, aparelhos eletrônicos, ações paralelas. É bom sempre lembrarmos que é na mente do receptor que a mensagem adquire sentido. Por isso, temos o processo padrão de comunicação, onde se emite a mensagem ao receptor, o mesmo a interpreta como essa mensagem chegou até ele, com os devidos filtros e ruídos, e acontece o feedback, que é o retorno, que dá a oportunidade de refinar o entendimento. Para que esse processo seja eficaz, temos que nos apoiar nos 3 pilares da boa comunicação. Primeiro pilar, clareza. Nossa comunicação deve ser clara. Usar termos ou palavras que expressem e identifiquem claramente o teor da mensagem. Não utilizar de gírias, brincadeiras ou linguagens obscenas. Segundo pilar, objetividade. Ir direto ao ponto, sem floreios e muitas palavras desnecessárias que não somam na intenção da mensagem. Terceiro pilar, brevidade. Evitar informações adicionais longas e redundantes, mas apenas o necessário para a plena compreensão e que permitam ao receptor repeti-las na sua íntegra. Outro conceito que a partir de então tem que ficar muito claro é o de que toda comunicação e manobra deve conter começo, meio e fim. Começo é quando é estabelecido um canal de comunicação pela identificação dos interlocutores. Meio é a transmissão das ordens de movimentação, mantendo aberto esse canal de comunicação. E fim é um encerramento formal do canal de comunicação com a palavra câmbio final. Nenhum movimento é permitido senão após abrir novamente o canal de comunicação. Antes de passarmos para a parte prática, vamos recapitular brevemente as regras básicas de comunicação: clareza, brevidade e objetividade. A estrutura do processo de comunicação se dá da seguinte forma: começo, meio e fim. Alguns cuidados a tomar: filtro, processo seletivo do cérebro que naturalmente pode distorcer, omitir ou generalizar, causando problemas na compreensão da mensagem tal qual o emissor pretendia. Ruído, qualquer coisa que possa sobrepor a mensagem, preocupação, barulho, ações paralelas,
mensagem longa e etc. Na parte prática, vamos focar em manobras. Existem pelo menos 2 situações de manobras que devemos nos atentar. Manobra simples, composta de um manobrador e um maquinista, e manobra compartilhada, que pode ser um manobrador e 2 maquinistas, ou 2 manobradores e apenas um maquinista. Nesse ponto da nossa conversa, gostaria que prestasse bem atenção ao conceito de início, meio e fim de manobras, principalmente em manobras compartilhadas. Temos um padrão a seguir e, como já vislumbramos na MRS em outras ocasiões, existe um perigo de não se ater de perto a esse padrão. Movimentação indevida, causando um esbarro, descarrilhamento e etc. Ilustremos a manobra simples. Manobrador José chamando o maquinista Antônio na locomotiva 3402. Câmbio. É o maquinista Antônio na locomotiva 3402, na linha 4, atendendo o manobrador José. Câmbio. Antônio, pode recuar 10 vagões para engate. Câmbio. Ok, recuando 10 vagões para engate. Daí em diante, segue a orientação fornecida até a conclusão da manobra. Ok, Antônio, está engatado e acoplado, pode permanecer parado. Câmbio final. O câmbio final significa que a manobra está encerrada e que somente poderá iniciar qualquer movimentação após o protocolo de início de manobra. Isso é ainda mais importante em manobras compartilhadas, onde se deseja evitar movimentação indevida. Note agora como que isso funciona. Tomemos primeiramente a manobra compartilhada entre 2 manobradores e um maquinista. Manobrador José chamando o maquinista Antônio na locomotiva 3402. Câmbio. É o maquinista Antônio na locomotiva 3402, na linha 4, atendendo o manobrador José. Câmbio. Antônio, pode recuar 20 vagões para engate. Câmbio. Ok, recuando 20 vagões para engate. Antônio, engatado, tá acoplado. A manobra agora vai continuar com o manobrador João. Câmbio. Tá entendido? Está engatado, acoplado e agora a manobra prossegue com o manobrador João. Câmbio. Confirmado, Antônio. Câmbio final. A partir desse momento, só haverá movimentação se o canal de comunicação for novamente reaberto. Manobrador João chamando o maquinista Antônio na locomotiva 3402. Câmbio. Maquinista Antônio na locomotiva 3402, na linha 4, atendendo o manobrador João. Câmbio. Antônio, pode recuar mais 15 vagões para engate. Câmbio. Ok, recuando mais 15 vagões para engate. Antônio, tá engatado e acoplado, pode voltar a combinar aí com o manobrador José. Câmbio. Ok. Tá engatado, acoplado e volto a combinar agora com o manobrador José. Câmbio. Confirmado, Antônio. Câmbio final. Vamos analisar agora a manobra compartilhada com um manobrador e 2 maquinistas. Manobrador José chamando o maquinista Antônio na locomotiva 3402. Câmbio. É o maquinista Antônio na locomotiva 3402, na linha 4, atendendo o manobrador José. Antônio, pode puxar 10 vagões. Câmbio. Ok, puxar 10 vagões. Antônio, pode parar e permanecer parado. Câmbio. Entendido, parar e permanecer parado. Câmbio. Confirmado, Antônio. Câmbio final. Manobrador José chamando maquinista Gilmar na locomotiva 3911. Câmbio.
maquinista Gilmar, na locomotiva 3911, na linha 2, atendendo o manobrador José. Câmbio. Gilmar, chaves alinhadas, vedadas e travadas, pode recuar 15 vagões para engate. Câmbio. Ok, chave alinhada, vedada e travada, recuando 15 vagões para engate. Gilmar, tá engatado e acoplado, pode permanecer parado. Câmbio. Entendido, permanecendo parado. Câmbio. Confirmado, Gilmar. Câmbio final. Manobrador José chamando o maquinista Antônio na locomotiva 3402. Câmbio. É o maquinista Antônio na locomotiva 3402, na linha 4, atendendo o manobrador José. O processo de manobra nós entendemos, mas preste bem atenção como ele pode evitar acidentes. Imagine que o manobrador José está no meio de uma manobra com o maquinista Gilmar. E ele erra o nome e o chama de Antônio e dá ordens de movimentação. Antônio, pode puxar 10 vagões. Câmbio. Como o canal de Antônio havia sido encerrado e não foi reaberto antes dessa ordem de movimentação, isso dá a chance de Antônio refutar a ordem. É o maquinista Antônio aqui na locomotiva 3402, na linha 4. Você está falando comigo? Câmbio. Outra proteção é o próprio maquinista Gilmar, que pode questionar o porquê do seu canal de comunicação não ter sido encerrado antes de José chamar pelo maquinista Antônio. Manobrador José, é o Gilmar aqui. Você está falando aí comigo? Confirma? Você ainda não me deu o câmbio final? Câmbio. Em resumo, vale toda a pena nos dedicarmos a entender bem o processo de comunicação e aplicar no nosso dia a dia